O nosso tema hoje é: a glória do novo templo é maior. A glória do novo templo é maior. Eu vou ministrar em cima desse tema, porque nós estamos caminhando alguns dias já sobre unidade. E eu confesso a você, é muito difícil, o desgaste para falar de unidade é muito grande. Eu preferia estar dando um estudo sobre batalha espiritual, eu preferia estar dando um estudo sobre o tabernáculo, eu preferia estar dando um estudo sobre o Espírito Santo, um estudo sobre o arrebatamento, o rapto da igreja. Eu preferia dar um estudo sobre os anjos, os demônios. É bem melhor dar estudos assim, por mais complexo que eles sejam, do que falar de unidade. A unidade é muito difícil, eu já expliquei por quê. Porque na nossa unidade está a derrota do inferno. Quando se há unidade na igreja, o inferno perde. Quando se há unidade na família, o inferno perde. Quando se há unidade na empresa empresarial, o inferno perde. Toda vez que houver uma unidade plena, o inferno perde. É óbvio que ele vai se levantar de um jeito mais assíduo, mais diferenciado, justamente porque essa unidade é a derrota nítida do inferno. Então, é um ataque. Então, por isso é difícil, a pressão para falar de unidade é maior. E segundo, porque a unidade não é muito agradável aos nossos ouvidos, muito menos ao nosso coração. Porque para eu falar de unidade, eu preciso dizer para você que você vai ter que abrir mão de você, eu vou ter que abrir mão de mim, porque a unidade, para acontecer, ela precisa ter humildade, que é o pensar menos em mim, para que tenha espaço em mim para você, e é preciso pensar menos em você, para que em você haja um espaço para mim. Então a unidade mexe com o meu ego. Eu não quero abrir mão de mim. É nós três, é eu comigo mais eu. Não é que eu vou ter que abrir mão? Não, muda de assunto, fala outra coisa. Então a falar de unidade não é muito bom. As pessoas, hoje o mundo individualista como está, é cada um por si, e ele nem quer saber mais de Deus por todos, não. É cada um por si e por si mesmo. Só preocupa-se com o próprio umbigo. O mundo está caminhando assim. Então é muito difícil falar da unidade pelo próprio sistema, a própria condição em que nós vivemos hoje. Então eu estou ministrando, mas é só o Espírito Santo, é só pela unção mesmo, senão eu não conseguiria ministrar sobre a unidade. E o tema de hoje é esse: a glória do novo tempo é maior. A glória do novo tempo. E houve uma falha aí, porque não é tempo, é templo. Está escrito tempo aí, né? Muda para mim, se puder, se der. É templo, é que na escrita rápida é a glória do novo templo. Nova casa, ela é maior, ok? Então, em cima desse tema, onde a glória do novo templo é maior, eu quero passar para você algumas coisas que você não vai abrir Bíblia agora, e eu quero passar algo para você entender aonde que eu vou chegar hoje com a ministração. Na tua Bíblia, lá na tua casa, depois quando você for ler, ou quando alguém vai começar a ler as Escrituras, no capítulo 1 de Gênesis, está ali declarado a criação do homem. Ali o Senhor resolve criar todas as coisas, entre isso o homem. No capítulo 1, ele cria o homem. No capítulo 2 de Gênesis, ele forma o homem que ele criou. Criou no 1 é o projeto que ele faz. Ele já tem a ideia e é apresentado no 1. No 2 ele vai pôr a mão na massa e vai formar o homem. Então no capítulo 1 ele cria, no capítulo 2 de Gênesis ele forma o homem que ele criou no 1. No 1 ele criou, no 2 ele formou. No capítulo 3 de Gênesis o homem cai, ele peca como? Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele entra por aquele caminho, lembra de ontem, né? Há um caminho, uma timeline, há um caminho percorrido, há um tempo ali que existe um caminho, uma trilha que vai sendo percorrida, uma linha do tempo muito ruim, e ele vai justamente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso no capítulo 3 ele cai, ele peca, ele cai e peca. Ninguém peca porque caiu, a pessoa caiu e peca. Então é assim, ou melhor, ele não cai porque pecou, ele peca porque caiu. Esse é o correto. Então ele já caiu, dentro dele já caiu. Aí vai lá e peca. A pessoa não, pequei, agora eu caí. Não, pecou porque já estava caído. Toda pessoa que peca, ele já caiu. Assim foi o homem no capítulo 3
de Gênesis. No capítulo 4, já que o homem caiu, vai ocorrer o primeiro assassinato de um ser humano matando o outro, onde Caim mata Abel. Caim mata o seu próprio irmão. Caim mata Abel, mata o seu próprio irmão. Por quê? Fruto já do pecado que ocorreu, da desavença toda, da quebra espiritual no capítulo 3 de Gênesis. Então, no capítulo 4, um irmão mata o outro. Isso daí está relatado, você vai lendo na tua casa, você vai ver. Por que ele mata o irmão? Por inveja. E isso é até hoje um irmão mata outro por inveja. E não é lá fora, é dentro da igreja, é dentro do reino. A inveja mata mais do que arma nuclear. A inveja é terrível. Por isso aconselhamos sempre, não fique divulgando os seus planos para qualquer um. Às vezes aquela pessoa que parece mais amiga é a pessoa que mais se corrói de inveja do teu sucesso. Então não apresente teus projetos para ninguém, nem para o teu irmão. Apresente para o Senhor e para as pessoas que realmente te amam. Porque ali, nesse dia, Caim mata Abel, mata o seu irmão porque tem inveja, fica com inveja, porque Abel foi recebido, a oferta de Abel foi recebida e o de Caim não. Então, Caim mata o seu irmão no capítulo 4. Tá? Então, recapitulando bem rápido, no 1 ele cria o homem, no 2 ele forma o homem, no 3 o homem cai, no 4 começa a ver assassinato do homem. E aí essa descendência de Caim também no capítulo 4 começa a fabricar arma de guerra. Se eles começam a fabricar arma de guerra pela própria descoberta do bronze, do ferro, o que vai acontecer no capítulo 4? Para que ele está fazendo arma de guerra? Porque já está com a intenção de matar outros. Já começa ali a matar outros. Já quer matar, já tem a intenção de matar. Tudo no capítulo 4. No capítulo 5 de Gênesis, vai ter o primeiro cemitério inaugurado. As mortes começam ali. Porque se ele diz que se comer do fruto morreria, para Adão parecia que isso não era verdade, mas quando chegou no capítulo 5, Adão morre. No capítulo 5 tem o nascimento e a morte de muitos, de Adão e da sua descendência. O capítulo 5 de Gênesis é um cemitério. É o primeiro cemitério inaugurado nas Escrituras, onde só tem morte. Tem nascimento, vida e morte, nascimento, vida e morte, nascimento, vida e morte, no capítulo 5. No capítulo 6, a maldade do homem sai do controle. No capítulo 6, a maldade ela expande de um tamanho, ela sai fora das medidas, ela transborda. No capítulo 6, a maldade ela vai ser transbordante, ela vai sair assim vai sair pelas culatras, é muita maldade. E aí o Criador resolve destruir a humanidade. Ele falou: vou matar todo mundo. Eu decidi, e aí ele resolve destruir a humanidade. Ele decide matar todo mundo. Ele falou: eu vou matar todo mundo. Isso no capítulo 6, você percebe que está caminhando a história. No capítulo 7, o Criador, então, ele concretiza o que ele idealizou no 6. No 6 ele faz um plano, falou: a maldade multiplicou demais, eu vou matar todo mundo. No 7 ele mata. No 7 vem o dilúvio e ele vai matar. Ele destrói todo mundo através do dilúvio, vai destruir toda ali a humanidade, só que ele preserva quem? Noé, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e preserva a esposa de Noé, e preserva a esposa de cada filho. Então, quantas pessoas nós temos? Noé, a esposa, com 3 filhos, 5, com 3 noras, 8. Então, preserva, só sobra 8 pessoas, e ele mata o resto da humanidade. Vem o dilúvio, e ele destrói tudo pela maldade que foi sobrenatural, a maldade extrapolou, igual está hoje, porque ele diz que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Você percebe que a maldade está subindo muito. A frieza do coração do homem é muito grande. Ninguém mais consegue contemplar uma árvore, um passarinho. Ninguém consegue contemplar a natureza. Ninguém consegue sentar com alguém sem segundos interesses. A maldade, ela amplificou. Amplificou. Dá prazer de ouvir só palavra de maldade, notícia ruim, por causa da maldade do homem que aumentou. Está igualzinho nos dias de Noé. Por isso que estamos no fim, pois já foi avisado. Então, tudo isso está acontecendo no livro de Gênesis. No capítulo 8, o Criador vai fazer uma aliança com esse Noé, justamente com esse Noé que preservou no capítulo 7, matou todo mundo, sobrou 8 pessoas. No capítulo 8, ele faz aliança com Noé. E por que ele faz aliança com Noé no capítulo 8? Quantas pessoas sobraram? 8. Aí no 8 ele faz uma aliança. Por que ele faz isso? Porque 8 é recomeço. Então ele está dizendo: vou fazer uma aliança contigo e vai haver agora um recomeço. Nós vamos recomeçar.
Eu vou recomeçar com você, Noé, com você e a sua família, com você e a sua casa. Quando ele quer recomeçar, ele recomeça com família. Preservou Noé e a sua família. Ele preserva você e a sua família. Ele tem isso. É o método dele atuar. Ele preserva Noé e a família. E no 8 ele vai fazer essa aliança. No 9, ele abençoa Noé e a família. Então no 8 ele faz aliança, mas no 9 ele, de fato, ele vai abençoar. Ele resolve abençoar Noé e toda a sua família. Quem? Sem, Cão e Jafé e todos os seus filhos. Então Noé com seus 3 filhos. Cada um desses filhos representa uma região no planeta. Não vou falar disso agora, mas cada um deles vai sendo gerado e tendo aí toda a geração do planeta Terra vem desses 3. Desses 3 serão 3 povos e vai abranger os 5 continentes, e cada um vai ter uma descendência de Sem, Cã e Jafé, que vai sair no caso de Noé. Então isso vai ocorrer dessa maneira. Agora, o interessante é que quando termina isso no 9, o Senhor, quando Noé sai da arca, Noé agora vai sair com a sua família, ele faz ali um altar, o Senhor faz aliança com ele abençoa a sua família. Só que tem uma coisa, Deus proíbe Noé de fundar uma cidade, e vai fazer Noé habitar em tenda. Guarda isso, Noé é proibido de fazer casas, cidades, ele vai habitar agora em tendas. Diga tenda, uma tenda. Então ele vai ter que viver em tendas. Assim vive em tendas Noé, assim vai viver em tendas os seus filhos. E assim vai passando. E Noé faz isso. O segundo personagem que o nosso Criador vai chamar na história, no capítulo 11 e 12 de Gênesis, é Abraão. Quando ele chama Abraão e diz: sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua família e vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão obedece e vai. Porém ele também impede Abraão de construir cidade. Ele fala: não, você vai sair da cidade, sai aí de Ur dos Caldeus, sai dessa região e você vai para onde eu te mandar. Aí ele proíbe Abraão também de habitar em cidade, fala para Abraão: você vai habitar em tenda, de novo, tenda. Então ele vai habitar em tenda. Aí Abraão tem um filho, Isaque, vai habitar em tenda. Aí Isaque tem um outro filho, que é neto de Abraão, Jacó, vai habitar em tenda. Jacó tem 12 filhos, a família dá uma crescida, aí eles vão morar no Egito, por várias circunstâncias que aconteceu com José, com a situação, eles vão para o Egito, para a cidade, para a nação do Egito. Lá fica escravo, porque sempre quando você vai para o lugar oposto, a escravidão vem, não é para ir na cidade, lembra? Noé é para ficar em tenda, Abraão em tenda, Isaque na tenda, é para ficar Jacó na tenda, todo mundo tem que ficar em tendas, e eles vão para o Egito. Lá no Egito fica escravo. Um dado momento, o Senhor envia Moisés para lá, para o Egito, como libertador, e arranca o seu povo do Egito, leva para o deserto e vai fazer o seu povo agora habitar onde? Onde? Você consegue acertar onde? Em tendas. Vai fazer o povo sair da cidade do Egito, da nação do Egito, e vai habitar em tendas, de novo em tendas. Então ele quer que vai habitar em tendas. Só que ali os 12 filhos de Jacó se tornam em 12 tribos, muito grandes, são quase 3 milhões de pessoas, vai aumentando muito. E aí o Senhor, olhando essa multidão, habitando em tendas, porque ele queria que habitasse em tendas, não fizesse nada fixo, é para sair da cidade e habitar em tendas. Aí ele resolve fazer uma coisa. O próprio Senhor agora resolve fazer uma tenda para ele. Que tenda é essa? O tabernáculo. Fala: agora, quando vocês quiserem se relacionar comigo, já que são milhões e milhões, essas 12 tribos cresceram tanto, porque quando havia a tenda de Abraão, ele descia até Abraão, ele se relacionava na tenda de Abraão. Tanto que ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Quando ele está falando isso com Abraão, Abraão está na tenda de Abraão. Então na tenda ele se relaciona com Abraão e fala: Abraão, sai da tua tenda. Mas agora é muita gente habitando em tendas, são muitas tendas, e ele fala: agora eu vou fazer uma tenda para mim. E ele resolve construir uma tenda para ele, e ele dá o projeto, ele dá o desenho para Moisés, e agora vai fazer uma tenda, o tabernáculo. Então da tenda do seu povo, agora vai fazer a tenda
dele, que é o lugar que ele escolhe. E ele determina assim, é o seguinte: quando vocês quiserem me encontrar, se relacionar comigo, vocês têm que vir para a minha tenda. Vocês vêm para a minha tenda, para o lugar que eu escolhi para habitar ali o meu nome. Então vocês vêm para a minha tenda. E assim foi a trajetória. Assim ele foi caminhando. Ele estabeleceu a tenda dele como lugar de relacionamento. Todo tipo de sacrifício, tudo que fosse ser feito, todas as entregas, dízimo, sacrifício, holocausto, oferta, tudo era para se fazer na tenda, onde ele decidiu. Qual tenda? A dele próprio. Ele resolveu fazer uma tenda para ele, que é o tabernáculo. Agora você abre Deuteronômio. Então ele resolveu fazer uma tenda para ele, e ele estabelece alguns princípios na tenda dele. Ele estabelece alguns princípios dos quais ele vai nortear essa situação. Então lembra disso. Tenda, e agora a tenda dele, Deuteronômio 12. Deuteronômio capítulo 12. Isso mais um pedacinho do estudo sobre unidade. Amém. Esperar você abrir para a gente ler esse texto. Como que ele estabelece agora a tenda? Deuteronômio 12. Diz assim o texto, no verso 1. Deuteronômio 12, 1. São estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus de vossos antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. E ele diz no verso 2: devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costumam adorar seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai suas estelas, colunas sagradas, e queimai seus postes a Deus Azerá. Tributai todos os ídolos e imagens dedicados, triturai, melhor dizendo, todos os ídolos e imagens dedicados a seus demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles, daqueles lugares. Verso 4: vós, contudo, não adorareis a Yahvé, vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Por que ele está falando isso até aqui? Ele está dizendo, agora armou a tenda dele, o tabernáculo, e ele estabelece agora alguns princípios. Ele vai dizer que na terra onde está enviando, vocês vão pegar todos os lugares, as casas de adoração falsa a deuses falsos, vocês vão derrubar tudo. Poste ídolos, você vai derrubar os lugares, os monumentos, vai derrubando tudo, vai destruindo, vai triturando todos os deuses dessa terra, aonde vocês estão indo. Acaba com todos eles. Por quê? Porque é uma guerra. Aqui está havendo uma guerra de quem vai construir, de quem é que vai tomar posse da cidade, quem vai construir a cidade. E no futuro, quando a Babilônia, lá na frente, quando a Babilônia invade Israel, a primeira coisa que a Babilônia faz é destruir o templo do Senhor. Nós vamos chegar lá. Então é uma guerra para destruir o templo, para destruir. E ele faz a mesma coisa quando o povo de Israel é enviado. E ele, lá na tenda ele está dizendo, está dando uma ordem: na terra que estamos entrando agora, onde tiver um altar qualquer, de qualquer deus estranho, vocês vão triturar, vocês vão destruir. É para ser feito isso. Aí ele diz mais aqui, verso 5: pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, o vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. 6, levareis para lá onde? Para a tenda do Senhor. Ele está dizendo, tem um lugar
uma tenda do Senhor, você vai levar para lá os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, as vossas ofertas voluntárias e a primeira cria, ou seja, as primícias de todos os rebanhos. É para levar para lá, só nesse lugar, o único lugar para fazer tudo isso. E comereis lá diante de Yahvé, vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento das vossas mãos. Quem? Toda a família. Vós, as vossas famílias, com que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Ou seja, eu posso oferecer sacrifício em casa? Não. Eu posso oferecer o dízimo em casa? Não. Eu posso fazer ofertas em casa, pagar voto em casa? Não. Era para ser feito tudo na tenda. Ou seja, na tenda dele, no tabernáculo. Tudo precisava ser feito lá, porque ele escolhe um lugar para que isso seja feito. É um local determinado onde isso precisa ser feito. Ele determina dessa maneira. Então ele tinha que fazer, as pessoas tinham que fazer isso aqui, o seu povo. Então, se eu quero estar na presença do Criador, eu preciso ir para um único lugar, unidade, um só lugar onde todos se reúnem com Ele, unidade. Ele está trabalhando aqui com unidade. Então, começou a encher milhões de tendas, agora ele fala, eu vou fazer a minha tenda, e na minha tenda agora, tudo que vocês forem fazer relacionado a mim, é na minha tenda, é no lugar onde eu escolher. Então os desigrejados que se cuidem, porque há um lugar que ele determina. E para ser desigrejado, um dia você esteve em um lugar, volta para lá, ou procura um. Há um lugar, existe um lugar. Então tá, aí ele vai dizer dessa forma. Então, mais adiante, um pouquinho mais adiante, existe o templo que ele manda construir, que é o chamado Templo de Salomão. Passa-se alguns anos e vem, ele dá o projeto para Davi e manda Salomão construir o templo. E a Salomão vai construir um templo com a mesma finalidade. Ali no templo era ser feito tudo, sacrifício, entregar as ofertas, adorar, ali eles iam cantar, iam fazer festa, era maravilhoso, eles iam para o templo, era o templo de Salomão, então eles iam para lá. Aí eu coloquei algumas fotos aí para você compreender, por exemplo, primeiro, tenda, tabernáculo e templo. Então começa pela tenda, depois o tabernáculo, depois o templo. Então as tendas de todo o seu povo, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, toda a tenda do povo, o povo vai para a cidade e fala, não, é para a tenda. Aí depois ele faz o tabernáculo, que é a tenda dele, e depois o templo. Por quê? Tenda, tabernáculo, templo. Por quê? Diga por quê. Porque o propósito dele está crescendo. Ele está crescendo na revelação do seu propósito. Ele está crescendo. Você lembra ontem do Salmo 101? O nosso Criador está construindo uma cidade. Mas ele começa com a sua tenda, passa pelo tabernáculo, vai para o templo e ele está construindo. Ele está fazendo algo maior. Então o propósito dele está crescendo à vista de todos. E todas as vezes que Israel era invadida, eles corriam e destruíam o templo de Salomão. Quando a Babilônia entrou, destruiu o templo de Salomão, levou todas as riquezas embora, levou tudo embora. Um pouco mais à frente, vem Zorobabel e ele vai construir um templo de madeira, aí depois é destruído, depois vem a dinastia dos Herodes, e aí eles reconstroem o templo, lá no Muro das Lamentações é o muro de um templo. Então é assim, porque ele habitando em templos, foi templos, e todas as vezes que acontecia uma invasão, vinha o inimigo e destruía. No livro de Neemias, você não precisa abrir Neemias, só estou citando Neemias também, em Neemias e Esdras. Lembra que Neemias era copeiro do rei, e Neemias agora ele vai, pede para o rei, para ele voltar para Jerusalém, que havia sido assolado, destruído, fala, deixa eu voltar para lá, a minha família está sofrendo, o povo está sofrendo, eu quero reconstruir Jerusalém. Neemias vai para Jerusalém, reconstruir Jerusalém, e Esdras, ao mesmo tempo, vai para reconstruir o templo, e ali ele reconstrói o templo, e isso ele vai fazendo, só que havia inimigos querendo impedir a construção do templo. Sambalate, Tobias e Gesem queriam impedir a construção do templo. Então ficou durante muito tempo assim.
Muito tempo ficou. Então, aí ele vinha construir o templo, vinha o inimigo assolar, destruir o templo do Senhor. Aí vinha o povo já quebrantado, juntava suas verbas, o que eles podiam construir. Todos os templos são construídos com voluntariedade e é construído com ofertas do povo. Um levava ouro, prata, madeira, o que eles tinham, eles levavam e construíam o templo. E assim foi, todos os templos do Senhor são construídos assim. E aí ele fazia isso um ciclo, construía, o inimigo vinha e destruía. Construía, o inimigo vinha e destruía. E assim foi durante muito tempo. Quando é um belo dia, o Senhor, ele olha e ele pega um profeta chamado Ageu, e ele vai dar essa palavra em Ageu capítulo 2, 8, 9. Ele diz assim: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu firmarei o meu shalom, ou seja, a minha paz, garante Yahvé. Ele pega e libera essa palavra, dizendo: ouro e prata são meus, e agora é o seguinte, a glória do novo templo não é segundo templo, é novo templo. Embora Israel vai ser construído o terceiro templo, não é segundo templo, o correto é novo templo. Porque, por exemplo, existia a oferta do cordeiro. Então por exemplo, teve Adão, o primeiro Adão. Cristo não é o segundo Adão, ele é o último. Então Cristo é o último Adão, não é o segundo. Todos os templos que eu te falei, a tenda, o tabernáculo, todos os templos que era construído, derrubado, tomado posse, tudo isso vai sendo caminhado, isso daí é um tempo, mas ele está profetizando e dizendo, é o seguinte, vai chegar uma hora agora, que vai haver um novo templo, não é o segundo, como muitas escrituras estão, 80% está escrito assim, a glória da segunda casa, dá a impressão que haverá uma terceira, não tem segunda, é o novo templo, é o último templo a ser construído nesse molde, porque agora está falando de outra coisa, então é construído um novo templo, é o que ele diz pelo profeta. Só que o inimigo está destruindo, mas o inimigo não entende algo. Tem uma coisa que o inferno não entende, o inimigo não consegue compreender, ele não compreende. Não sei se você já percebeu, em todos os países, isso acontece nas escrituras, e vem caminhando, como eu estou te dizendo, rapidamente pela história, e isso acontece hoje, qualquer governo socialista, comunista, islamismo, todos eles, quando eles tomam posse de um sistema de governo, qual é a primeira coisa que eles querem destruir? Templos. Todo templo cristão é destruído até hoje, ele pensa que destruindo o templo, ele destrói o próprio Senhor que está sobre o templo. É natural, então o inferno sempre vai usar esses sistemas para destruição dos templos. Basta você ver a China, basta você ver os países que são islâmicos, basta você ver os países comunistas, socialistas, todos eles, a destruição de templos. O ataque sempre é templo, porque desde aqui o ataque é para o templo. Então hoje continua atacando as igrejas, ou seja, os templos. A gente fala igreja, mas são os templos, porque o inimigo pensa que se ele destruir o templo, ele toma conta da cidade. Então Satanás ele está obscurecido, ele não entendeu isso, ele não compreendeu, porque existe um novo templo, o templo agora é novo, não é mais, depois que vem Cristo, o templo agora é outro, não é mais aquele que ele pensa que é, então ele continua destruindo paredes, achando que ele está ganhando a cidade, ele está destruindo o templo, ele não entendeu, por exemplo, que está escrito no livro de Atos capítulo 7 e também no 17, em Atos 7, 48 está escrito assim, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E no 17, 24 diz, e Deus que criou o universo, e tudo que nele existe, é o Senhor dos exércitos, é isso, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele está falando aqui de Cristo. Então ele está falando aqui que Cristo está edificando um templo, e ele vai dizer agora que templo que é esse. Há um outro texto em Hebreus que ele revela qual é o templo, o novo templo, qual é o novo templo? O novo templo está em Hebreus capítulo 10, verso 5, falando a respeito de Cristo, o capítulo 10, 5 de Hebreus diz assim, por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quisestes,
mas um corpo me preparaste. Ele está dizendo, o meu pai não quis sacrifício, não quis oferta, mas ele preparou um corpo para mim. Ele preparou um corpo para mim, é Cristo que está falando. Ele, o meu pai, preparou um corpo para mim. Lembra, corpo para mim, é o que ele vai dizer. O que é corpo de Cristo? É a igreja. O que é o corpo de Cristo? É o novo templo. É um templo novo, aonde ele habita, do qual não é a mão do homem que constrói. Quem edifica é o próprio Cristo. Pode derrubar a parede. A igreja, todos os templos derrubados pela história, todas as perseguições, parece que os cristãos aumentam do mesmo jeito, porque não é parede que determina o cristianismo. Não são edificações físicas feitas pelo homem que vai determinar o cristianismo. Ele é determinado pela palavra do Senhor, que ele nos transforma em templo dele. Ele decide habitar no teu coração. Ele decide habitar no teu coração, no teu coração. Ele decidiu habitar em nós. E ele vai fazer isso conosco. Então ele vai passar a habitar desta maneira. E o inimigo não sabe disso, só que ele acha que destruindo o templo vai funcionar. E não funciona. Quanto mais destrói templo, mais aumenta os cristãos, porque eles espalham igual areia na praia, igual água derramada. É pior. Até eu ouvia um evangelista no passado, ele dizia, sangue de cristão é sementeira, mata um, cresce milhões. Com o sangue de um que morre, milhões se levantam. É como se fosse semente. Então, o que ele está dizendo aqui é que vem um novo templo. A profecia de Ageu é cumprida na igreja, é cumprida em nós. O novo templo do qual ele fala, porque viviam matando, derrubando o templo, falou, pode deixar. O ouro e prata são meus, pode deixar. Não precisa me trazer ouro e prata, porque agora é o seguinte, vai haver um novo templo. E o novo templo vai ser por mim construído. E é construído por mim, ou seja, ele mesmo nos constrói. Você é morada, eu sou morada do Espírito Santo. Então, só que aqui, e ele diz, a glória, o que ele está falando? Que a glória desse último templo é maior do que o primeiro. Porque o primeiro, ele vinha sobre, quando o povo ia lá, ele aparecia uma vez por ano. Essa era uma glória. Agora não, a glória dessa aqui é muito maior, porque ele habita em nós 24 horas por dia. Você se comunica com ele a hora que você quiser. É só querer. Ele já está querido, ele já quer. É só você querer, só você ter a vontade, o desejo de orar, de falar com ele. Você vai embaixo de uma árvore e você se comunica com ele. Você está na igreja, se comunica com ele. Você está na rua. Agora você é o templo. Então ele habita em templos diferenciados. E ele vai fazer isso. Só que olha o detalhe. Cristo diz assim, quando dois ou três se reunirem no meu nome, eu ali estou.